Muito antes, então, de se falar em Bitcoin, na década de 90 ainda, o físico e cientista Scott Stornetta, em parceria com Stuart Haber, também cientista da área de tecnologia, eles começaram a questionar e a pensar como criar uma segurança em arquivos digitais. A grande invenção tecnológica que está por trás da base de todas as criptomoedas. Blockchain. É disso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. Já fizemos aqui no canal um vídeo falando sobre Bitcoin. O Bitcoin hoje é baseado na blockchain. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é essa blockchain, como que ela funciona, como que ela foi desenvolvida, quando que ela foi criada. Mas antes, se você está gostando do nosso conteúdo, se você acha interessante, se inscreve no canal, deixa o like, coloca aí nos comentários o que você está achando. Isso é muito importante para mim, me estimula a continuar fazendo conteúdos como este e também faz com que o YouTube entenda a relevância desse vídeo e leve ele a mais pessoas. Blockchain, então, é um assunto que já vem sendo tratado muito antes de se começar a falar em criptomoedas ou Bitcoin. Bom, deu para perceber nas minhas pesquisas que blockchain, Bitcoin, criptomoedas estão intimamente ligados. Traçando então como surgiu o blockchain, rapidamente aqui o histórico de como ele aconteceu. Muito antes de se falar em criptomoedas ou Bitcoin, em 1991, o físico e cientista Scott Stornetta, juntamente com Stuart Haber, também cientista da área de tecnologia, eles pensaram em criar um modelo, eles já estudavam e pesquisavam uma forma de colocar uma espécie de carimbo de data e hora dentro de arquivos digitais. Sim, essa foi a ideia inicial da criação do blockchain. Por quê? Manipular e alterar arquivos digitais era muito fácil, é muito fácil. Então esses pesquisadores tentaram e pensaram uma forma de garantir que esses arquivos não fossem modificados. Eles criaram então uma estruturação onde era possível colocar um carimbo de data e hora, ou mais conhecido como timestamp, de forma a garantir a informação e assegurar ela. Em 1994, eles desvincularam ali da empresa que eles trabalharam, criaram uma extensão dela e começaram a oferecer serviços na área de segurança de informações, de forma que eles conseguiam autenticar e validar as informações digitais. Essas duas figuras são os pais e criadores do blockchain, e o blockchain está intimamente atrelado a uma estruturação de blocos. Então são blocos de informações interligados intimamente, de forma que eu não consigo alterar um bloco ou uma informação depois que ela está gravada e validada, sem afetar todos os outros blocos da rede. É uma forma aberta, é uma forma assegurada e garantida e muito transparente de ligar as informações e dar segurança a elas. Em 2009, então, o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, criou todo o conceito, toda a estrutura do Bitcoin. Então temos ali o conceito do Bitcoin, que é a criptomoeda. E por falar em Bitcoin, se você quer saber um pouco mais, a gente tem um vídeo aqui no canal bem detalhado, bem interessante sobre isso. Mas voltando, o Satoshi Nakamoto, então, ele criou esse conceito do Bitcoin, só que para criar o Bitcoin ele precisava do quê? Ele precisava de uma plataforma, ele precisava de uma base, que é o blockchain. Então ele se utilizou dos estudos e da estrutura já pensada, já criada pelo Scott Stornetta e utilizou isso como base para a criação do Bitcoin. Então a gente percebe essa integração, essa ligação. É muito difícil a gente pensar em blockchain sem associar ele a criptomoedas por esse motivo. Então blockchain, pessoal, é uma estrutura de segurança da informação que está ali por trás, que está ali na base das criptomoedas. Então eu tenho o conceito de Bitcoin, que é a criptomoeda, e eu tenho o conceito de blockchain, que é essa segurança. Como que funciona ali então o blockchain dentro do Bitcoin? Dentro do Bitcoin, o blockchain funciona fazendo as autorizações das transações. De que forma? Ele cria um bloco, dentro desse bloco ele gera um código chamado de hash, que é uma função algorítmica, mas vamos entender no momento que ele é um código. E sempre que é feita uma nova transação, uma nova operação, essa nova transação carrega o código da transação anterior. E isso vai sendo ligado infinitamente. Então isso é uma das características do blockchain que traz a segurança para a rede. Quando a gente fala rede, por que rede? Porque o blockchain, como ele é uma estrutura computacional que está na nuvem, ele pode ser disparado para qualquer computador do mundo. Como eu tenho vários computadores rodando base blockchain, eu tenho o mundo todo operando e transacionando informações dentro de um blockchain.
Ou seja, se alguém quiser tentar hackear o sistema, para que ele consiga, primeiro, ele vai ter que hackear mais de 51% de todos os computadores que estão integrados. Eu nem sei dizer ao certo hoje qual que é a quantidade de nós, que são esses computadores, que são essas estruturas computacionais que estão integradas no blockchain. Mas se a pessoa quiser hackear, então ela vai precisar ter um alto poder computacional para poder fazer esse hack em mais de 51% das estruturas. Dentro do blockchain existe ali um conceito também de consenso, que é tratado dentro das funções técnicas ali, dentro da programação. Praticamente impossível ser feito isso hoje, na atualidade. Então isso traz uma segurança para o modelo. Ele é um modelo também muito interessante porque ele traz transparência. Uma vez que ele carrega essa rastreabilidade das informações, interligando os blocos dentro das transações, ele permite com que você consiga saber a origem do bloco inicial. No caso do Bitcoin, então, é possível, se você está comprando o Bitcoin hoje, através do blockchain, então é possível você saber qual foi o bloco número 1. Então essa questão de segurança do blockchain, ela é muito forte, ela é muito estruturada, ela é muito segura, pelo menos até a atualidade, e ela garante as operações e as transações. Existem aí outros modelos de criptomoedas que se basearam no Bitcoin, automaticamente utilizam também o conceito de blockchain, porque o Bitcoin está estruturado no blockchain. E essas outras criptomoedas que criaram suas estruturas também operam dentro de um blockchain. Então o blockchain, vejam que ele é a base mãe das criptos ou criptomoedas. Vejam então a dimensão que isso tomou ao longo dos anos. Não é uma coisa tão antiga assim, é uma coisa recente. Estamos falando ali de 1991, que foi quando realmente veio à tona ali os conceitos, as ideias, quando foi feito a publicação do white paper do Scott. Depois, em 2009, com o Satoshi também fazendo a publicação e a abertura. Uma característica do blockchain também muito legal é que ela é descentralizada. Por que descentralizada? Porque eu tenho computadores no mundo todo rodando a plataforma. Então, por exemplo, quando você coloca um computador nessa rede, ele recebe todas as transações já operacionalizadas, no caso do Bitcoin. É como se fosse um livro razão aberto. Imaginem cada vez que eu coloco um computador ou um nó dentro da rede, ele já recebe isso. E quando eu falo que eu estou colocando esses computadores, eu não estou falando aí do seu computador pessoal, desse que está aqui atrás, não. Eu estou falando de grandes computadores, de grandes estruturas, grandes servidores. O processamento requer uma alta capacidade computacional, requer um gasto muito forte de energia, muito grande, é preciso ter sistemas de resfriamento, porque são processadores muito potentes, então são grandes computadores. Lógico, dá para colocar esse aqui de trás para processar, eu não sei se ele vai conseguir gerar bitcoins. E quando eu falo processar, eu estou falando de quem? Eu estou falando dos mineradores. Então os mineradores são os grupos, os computadores, as empresas responsáveis por fazer esse processamento dentro do Bitcoin na rede do blockchain. Então o que eu quero que fique claro para vocês nessa nossa conversa? Blockchain é a base aonde o Bitcoin e outras criptomoedas operam. Então o blockchain é o quê? O blockchain é uma estrutura de programação que trata questões de segurança, que trata questões de descentralização para que o Bitcoin e outras criptomoedas baseadas ou não no Bitcoin possam ser utilizados. Quando eu falo também que o blockchain é descentralizado, isso despertou muito interesse nos governos, porque se ele é descentralizado, ele tem uma característica de promover a não necessidade de eu ter agentes intermediando negociações. Sim, a preocupação é válida, porque eu consigo hoje dentro da rede fazer transações ponto a ponto, pessoa a pessoa. No Bitcoin, por exemplo, acontece isso. Eu, Marcon, posso fazer uma transferência de Bitcoin para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem necessariamente precisar de um banco, precisar de uma autarquia governamental, precisar de alguma empresa que ateste isso, aprove isso. Por quê? Dentro da blockchain do Bitcoin, os mineradores, que são os nós, que são os computadores espalhados pela rede no mundo todo, são os responsáveis por validar essa transação. Eles validam a transação, eu faço a transação direto com uma pessoa. Isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que ainda tem muito a crescer, dá essa segurança para a rede blockchain, de modo que a garantia da operação é assegurada dentro desse processo. Para quem quiser entender um pouco mais sobre blockchain, mais tecnicamente, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link muito legal
de um simulador de blockchain. Vou até mostrar algumas imagens dele aqui, onde ele simula realmente como funciona o blockchain. Então ele tem aqui os blocos, ele tem como é estruturado um bloco, a geração do hash, como que isso está integrado dentro dos pontos, dentro dos nós, e depois como que isso está distribuído dentro da rede. É uma ferramenta muito legal, dá para você brincar, dá para você tratar ali e simular uma rede. E o legal de usar esse simulador é que quando você altera um dado, ele vai demonstrar ali. Quando ele abre para você aqui, quando ele abre aqui na tela para você, ó, ele traz tudo verdinho, tudo bonitinho. Quando você muda um dado, ele altera todos os dados de todos os blocos sequenciais. E aí ele mostra aqui no hash o resultado desse recálculo. E ele tem um botãozinho aqui muito legal chamado minerar. Quando você clica nele, ele faz o recálculo desse hash e leva isso para a rede. Dá para ver aqui que quando você altera qualquer dado, ele fica vermelho, então já indica ali a fraude. E se você for minerando, por exemplo, você pega aqui um ponto qualquer, vamos pegar aqui o ponto B. Eu altero aqui o bloco 2 e vejam que ele ficou vermelho. E aí eu vou minerando até acertar. Só que lá no final ele vai me dar um resultado, um código, um hash, que está diferente do hash dos outros computadores. Então vejam como que isso é amarrado, como que isso é bem travado, dá segurança aí para o sistema. Bom pessoal, eu tentei simplificar ao máximo, esse conceito ele é bem complexo, ele é bem difícil de entender mesmo, mas a ideia aqui é explicar para vocês que o blockchain ele é a base de todas as criptomoedas existentes na atualidade. É uma estrutura tecnológica, uma invenção fantástica, né? Porque ele dá a garantia para os sistemas e é uma forma da gente também evoluir o nosso aprendizado. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, isso me estimula muito a criar conteúdos como esse e também faz o YouTube entender a relevância desse vídeo e levar ele a mais pessoas. E aproveita, já deixa aí no comentário se você tem alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou, comenta, fala, isso também ajuda e promove a discussão e a evolução do nosso conhecimento. Mais uma vez eu fico por aqui deixando meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!